do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. A gente chega essa segunda-feira com muita informação. Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Chegamos a esta segunda-feira chuvosa aqui em Petrópolis, né? Começou a chuvinha ontem à noite e até agora nada de parar. Será que hoje vai ser um dia chuvoso? A gente vai ver mais tarde na nossa previsão. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e, é claro, nosso WhatsApp, DDD 24, telefone 99248-3167. Lá você pode mandar a sua mensagem de áudio, texto, vídeo, falar como é que tá aí sua região, como é que estão os serviços públicos, escola, hospital. A gente sabe que tem muito problema para resolver, mas é claro, a gente vai atrás das informações. Pois é, e como eu falei, hoje em Petrópolis amanheceu chuvoso, a gente tem imagens mostrando o céu nublado, nublado. Até branquinho, hein, com tava nevoeiro. Lá na tua casa não estava não? Não, tava sem russo. Tava sem russo? Sem russo, mas tava chovendo. Tava chovendo. Tava chovendo, tudo fechado, mas sem o nevoeiro. É, se a gente colocar o áudio, Kai, dá para escutar a chuva, ó. Opa, tá ela aí. Bem baixinho, ó. Dia de ficar debaixo das cobertas aí pra quem pode, né? Escutando o barulhinho da chuva lá do lado de fora. Com essa chuvinha, quem pode, tá bom. Quem vai trabalhar, né, não tem jeito, não tem pessoal. jeito. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 11 de agosto. Casos de Covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, é o que aponta a Fiocruz. Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra a mulher até julho. Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Segundo acidente com morte envolvendo o brinquedo do Crazy Park é confirmado em audiência. Bares na rua Nelson de Saerpe passam a fechar às 7 horas da noite. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa a nossa edição olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, a edição dessa segunda-feira, que está lá no Rio de Janeiro, a edição do Rio, claro, sempre muita coisa para a gente falar ali na linha vermelha, já internacional para a gente. Americanos irritados com banqueiros que defendem Moraes do efeito da Magnitsky. É complicado falar, né? É complicado. Aliás, o criador da lei, o cara que lutou muito pela lei, que é um inglês, ele não é americano, só para vocês entenderem, essa lei foi criada em 2017 por conta de um jornalista que um advogado que morreu e foi torturado antes, né, na Rússia, né, por vários motivos políticos lá e também, entre outros, né, lá as leis são outras, enfim. E aí ele mesmo falou, não vejo nada para essa lei ser aplicada contra um juiz no Brasil, já olhei a vida dele, não condiz com a lei, porque a lei é para punir terroristas, entre outros. Mas aí, então eu acho que se enquadra bem no caso do Alexandre de Moraes, né? É outra situação. Eu não concordo, mas enfim, cada um pensa do jeito que for. Aqui, nossas instituições não tem que ficar sendo atacadas por ninguém de fora, não, e a gente não tem que baixar a cabeça mesmo, não, tá? A gente tem os problemas aqui? Temos, vários.
políticos, eleitorais, problemas de discussão, mas quem tem que resolver esses problemas somos nós, é o povo brasileiro, e o dia de resolver isso é ano que vem nas eleições, ponto final. De 4 em 4 anos a gente pode resolver isso. Como é que vai resolver a questão do Alexandre de Moraes? Ele pode continuar fazendo as atrocidades que tem feito? Faz força com o seu político de estimação que está lá, que todo mundo defende dentro do Congresso, muda o Congresso todo ano que vem, tira essa cambada que está lá que a coisa muda. Eu acho que está muito certo, então, assim, já que o STF é a nossa Suprema Corte, infelizmente, nada pode contra eles, né? A gente tem um presidente que está ao lado das atrocidades que têm sido feitas, então, infelizmente, eu acredito que tem que ter uma lei maior, ONU, ou essa lei, ou qualquer outra, que barre as atrocidades, né? Fora do processo legal. Fora do processo legal, como a gente tem visto que Alexandre de Moraes tem feito. Então, aí fora são do processo legal que nós temos que melhorar aqui dentro. Eu não acho bom uma lei dessa contra o Brasil, não cabe nem um pouco. Os nossos problemas nós temos que resolver e, como eu já disse, não concordo com diversas coisas que ele vem fazendo, mas somos nós que temos que resolver, não esses caras de fora. Para mim, isso aí completamente fora da caixinha aqui. E olha, Companhia de Carlos, aí aqui a gente já vem denunciando há vários dias. Está já aqui quase um mês essas denúncias. A Companhia de Carlos Soares desobedece a ordens do STJ. Aqui está falando, é um terreno que foi desapropriado lá por pouquíssimo dinheiro em comparação ao valor que ele realmente tem. E aqui está os valores, as ordens do STJ, claro, né? E que ele se apropriou desse terreno, ponto final, e é meu, né? Esse terreno foi desapropriado por uma prefeitura lá do Nordeste, tem aqui dentro da matéria, falando também sobre isso. O terreno é de 110 mil metros quadrados, é avaliado em 280 milhões, tá? Só que o terreno foi desapropriado por um valor muito abaixo de 280 milhões, gente, por essa prefeitura. Ou seja, alguma coisa errada tem. Tem muita coisa errada, mas está aqui as denúncias falando um pouquinho sobre o caso. E aí está falando aqui que a Polícia Federal, o Ministério Público também federal, está em cima dessas denúncias, claro, olhando o que está acontecendo por lá. Do outro lado, fala do Hugo Mota, né? Tenta retomar a autoridade após motim. Vai ser difícil porque o Hugo Mota perdeu um pouco a mão do parlamento. Mas aí também opinião minha. Mas acredito que vai ser bem difícil agora ele continuar na cadeira lá, viu? E sem advogado, não há justiça. Tá aqui na página 8, na edição do dia 11 de agosto, dia do advogado. Os presidentes da Associação de Direita e de Esquerda parabenizam colegas e reafirmam aqui o protagonismo da categoria, que é o advogado, óbvio, né? Você confere tudo, claro, dentro do nosso jornal. Na página 8 tem um especial sobre. Vamos lá na página 12, dar uma olhada no que tem hoje? Vamos. Lá fala que empresas e Firjan alertam para impacto do tarifaço. Setor produtivo de Petrópolis teme perda de competitividade. Então está aqui mostrando que a Firjan e empresários de Petrópolis demonstraram preocupação com a entrada em vigor, na última quarta-feira, dia 6, das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. O chamado tarifaço pode gerar prejuízos significativos para a economia nacional e estadual e já acende o alerta do setor produtivo da cidade. E aqui tem uma reportagem completa falando do impacto financeiro que um levantamento, né, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, por exemplo, prevê um impacto aí de 25,8 bilhões de reais. E nessa reportagem também mostra que o prefeito Ingo Rames levou essa preocupação a Brasília, falando ali do setor têxtil e tudo mais. Essa é a nossa reportagem principal da página 12, mas tem muito mais. A gente fala ali nas petropolitanas que a UNITA cobra ações da Enel e alerta para risco de apagões.
A UNITA já vem fazendo esse alerta há bastante tempo, querendo uma reunião com a Enel e nada. A gente sabe que a Enel aqui em Petrópolis deixa sempre os consumidores na mão. Na semana passada a gente mostrou os apagões, os picos de luz ali na região de Nogueira. Vários. Né, por conta até de falta de poda, de corte de árvores. Não só em Nogueira, né? Foram várias regiões na semana passada, né? É que a entrevistada mora ali em Nogueira, mora lá, né? E ela falou que ela se mudou para lá maior. E desde que se mudou é assim, recorrente esses apagões, esses picos assim de luz. E basta chover um pouco. A gente viu na própria sexta-feira, choveu um pouquinho a mais aqui em Petrópolis. Já começa. E já começa muita gente ficando sem luz lá em casa, por exemplo. Eu fico. Você fica, né? Região do Quitandinha ali, subindo a Getúlio Vargas, Venezuela, Rua Uruguai. Começou a chover forte, a luz, ó, despenca. E ali são alguns problemas. São árvores no caminho e alguns transformadores que não estão bem colocados em diversas ruas ali. Então, assim, precisa ter uma revisão da rede elétrica como um todo. Na sexta-feira, eu tive lá em casa vários picos assim de luz. Aquele pico mesmo de fazer assim, tuc, e aí computador apaga, televisão apaga, algumas coisas não, mas assim, muito rápido. Pronto para estragar um eletrodoméstico, fica piscando, né? Lá também. E tem um outro ponto que eu lembro que no governo do Bernardo Rossi aqui em Petrópolis, teve um estudo ali na Getúlio Vargas, naquela região toda ali do Quitandinha, Getúlio Vargas, Venezuela, Rua Colômbia, Rua Uruguai, Rua Bolívia, toda aquela região, para fazer o aterramento daquela fiação junto à Enel. Parece que o estudo foi feito, só não tinha sido... Não foi para frente. Não foi para frente. Tinha condições de ser feito, mas não foi para frente o estudo. Deveria se voltar a pensar em fazer esse aterramento desse setor ali. Porque, assim, se causa tanto problema, dá tanto problema para o cidadão, né? É tão mais fácil, né? Fazer, vai gastar realmente, vai ter obra, investir, mas é investimento. Mas vai economizar em outro lá no futuro, exatamente. Vamos para a nossa página 13 no Serrano, porque lá fala que Câmara de Nova Friburgo debate verbas usadas pelo município, contratos de iluminação e escândalo do turismo estavam em pauta. A gente já falou sobre essas duas questões aqui no nosso jornal, esse contrato de iluminação e também o escândalo do turismo. Eu vou ler um trechinho aqui. Porque após o recesso legislativo, parlamentares da Câmara de Nova Friburgo aprovaram requerimentos que buscam respostas do Executivo e essas respostas estão relacionadas à movimentação das verbas públicas ligadas à aquisição de materiais convencionais para iluminação pública, dentro da implantação de parceria público-privada da iluminação por LED e também dos contratos irregulares da Secretaria de Turismo. Aqui tem uma reportagem de página inteira falando sobre o tema, os escândalos do turismo, parque de iluminação, todos os prazos, os pregões que estão gerando dúvida aí dos vereadores. Esse é o papel dos vereadores. Né? Ver o que está acontecendo, fiscalizar o executivo, ver o que não está acontecendo, né? E cobrar soluções do executivo. Exatamente. Os vereadores, eles além de criar leis, né? Porque o legislativo legisla, cria leis, além disso, uma outra função do legislativo, principalmente aqui no caso dos municípios, né? É olhar para as contas públicas, ficar de olho, fiscalizar o executivo, ver o que está sendo feito, o que não está sendo feito, se está usando de forma coerente, porque senão vira bagunça. É o que a gente fala. Os poderes, eles são harmônicos entre si, então um ali vai fiscalizar o outro. Exatamente. Só não pode fazer igual fizeram lá em Brasília, tá, gente? Largar o orçamento na mão do Congresso. Exatamente. O próprio Congresso se fiscaliza com dinheiro. 50 bilhões e eles mesmos falam, vamos mandar para um canto aqui, não preciso falar para ninguém para onde vai. E a gente vê como o próprio judiciário, o STF, vem interferindo também em questões que deveriam ser pode legislar. Do legislativo. Não né? pode legislar. Então, um não pode interferir
nas ações, não é nem nas ações, nas atribuições do outro. Exatamente. Eles são só os guardiões legais da Constituição. Ponto. Eles não fazem lei. Eles julgam se é constitucional ou não. Ponto. Acabou. É só isso. Mas para isso, eles precisam ser provocados. Exatamente. Porque lembrando que o judiciário sempre precisa ser provocado. Ele não pode simplesmente... Não pode abrir nada sozinho. Sozinho. Ele precisa ser provocado. Então, para decidir se algo é constitucional ou não, precisa-se entrar com uma ação que chegue no STF para avaliar isso. Seja de pessoa, seja de partido, de qualquer um. Enfim, mas precisa ser provocado para isso. Gente, tem mais aqui no nosso jornal, tem muito mais aqui dentro dessa matéria. Tem vários pontos aqui que eu estava lendo, gente. Que, olha, vou te falar, viu? Escândalo no turismo, parque de iluminação aqui. Nossa Senhora. Uma matéria inteira, de página inteira, falando sobre vários casos lá que eles estão em cima. Então, assim, povo aí de Nova Friburgo, dá uma olhadinha aqui para essa matéria, dá um olhar maior, porque vocês têm que cobrar dos seus legisladores realmente essa fiscalização. Lá na região do Vale, tem falando justamente sobre o STF, presidente do STF recebe homenagem em Valença, que é o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. Ele está aí na imagem aí, foi condecorado com medalha da FAA, F-A-A, ali, tá? É uma organização lá. Então vocês conferem todas essas matérias aonde? No nosso jornal, no que nosso tá nas jornal, bancas, né? Nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2, né, o Correio Petropolitano. E é claro, tem as nossas redes sociais, também o nosso site. E lembrando, tá aí o nosso site, correiopetropolitano.com.br. Você fica muito bem informado e, é claro, nos nossos telejornais. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que produção industrial varia 0,1% em junho. E você vai ver também que a Operação Nacional contra Feminicídio e Violência prendem aí, violência contra a mulher, tá? Prendem 387 pessoas somente em agosto no Brasil. Foi uma operação gigantesca na semana passada. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Continua aqui, Kai, nessa aqui aberta mesmo, porque olha só, o Senado aprovou na última quinta-feira o projeto de lei que isenta do pagamento do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036. O texto agora segue para a sanção do presidente e a isenção vai valer a partir de maio do mês calendário 2025. O PL 2692 deste ano, de 2025, foi apresentado pelo deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, e substituiu uma medida provisória editada pelo governo federal, cuja validade venceria já na segunda-feira, dia 11 de agosto. Caso a medida provisória perdesse a validade, poderia prejudicar milhões de contribuintes. O imposto de renda passaria a ser obrigatório para aqueles que recebem, em média, R$ 2.606 por mês. O relator da matéria no Senado, o líder do governo Jacques Wagner, comemorou o resultado da votação, que foi aprovada em votação simbólica sem manifestações contrárias. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 está em tramitação na Câmara, aguardando ainda a votação no plenário. Já aprovada em comissão especial, o texto prevê uma redução do imposto de renda para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. A medida é uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação da matéria foi atrasada pelo motim da oposição, que ocupou as mesas diretoras dos plenários da Câmara e Senado após decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e investigado por obstrução do processo penal devido a ações dos Estados Unidos contra o comércio brasileiro e a sanção da Casa Branca contra Moraes. Ele nega as acusações. É pouco ainda, tá? Pro brasileiro. 2 salários mínimos ainda é pouco para isentar. Tem outro projeto lá, o de 5.000, que esse aí, para ser votado, vai demorar um bocado, viu? E olha, o setor industrial teve variação de 0,1% em junho, na comparação com maio, após 2 meses seguidos de queda. No entanto, a indústria não eliminou o recuo acumulado de 1,2% em abril e maio. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos conferir. Houve uma alta na produção de 17 das 25 atividades industriais pesquisadas. O setor de veículos teve o maior impacto, com uma alta de 2,4% após uma queda de 4% em maio de 2025. Outros destaques vieram de setores como metalurgia, celulose, matéria-prima do papel e de produtos plásticos. Vale destacar que
que o avanço de 0,1% registrado nesse mês interrompeu 2 meses consecutivos de queda na produção, período em que acumulou perda de 1,2%. Com esses resultados, a produção industrial se encontra 2% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com junho de 2024, a produção industrial caiu 1,3%. O setor que mais cresceu nesse período também foi o de automóveis. Vale destacar que o setor automobilístico nesse mês foi impulsionado pela maior produção de automóveis. De acordo com o gerente da pesquisa, a interrupção do comportamento negativo na indústria em junho de 2025 foi marcada pelo aumento no espalhamento de setores em crescimento, o mais disseminado desde junho de 2024, quando foram 22 atividades com taxas positivas. Entre as 8 atividades com queda na produção, os principais impactos negativos vieram de indústrias extrativas e produtos alimentícios, ambos com perda de 1,9%, e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis com uma queda de 2,3%. Essas 3 atividades representam aproximadamente 45% do total da indústria. O setor extrativo foi pressionado em grande parte pela menor extração de minérios de ferro. A atividade de derivados do petróleo e biocombustíveis foi influenciada pela redução na produção do álcool e, em menor escala, do grupamento de produtos derivados do petróleo. E os casos de síndrome respiratória aguda grave entre as crianças associados ao vírus sincicial respiratório permanecem em níveis elevados na maioria dos estados do país. O boletim semanal Infogripe, divulgado na última quinta-feira pela Fiocruz, aponta também que os casos de Covid-19 seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer no Rio. O estudo apresenta um cenário de manutenção da tendência de queda dos casos de SRAG associados à influenza entre os idosos e ao VSR na população infantil de até 2 anos de idade. O boletim destaca que na população idosa, os casos de SRAG se mantêm em níveis de moderado a alto em estados do Centro-Sul, além do Norte e do Nordeste. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, destacou a importância da vacina da Covid-19, especialmente para idosos imunocomprometidos que precisam tomar doses de reforço a cada 6 meses. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 13,9% de influenza A, 1,5% de influenza B, 44,7% de VSR, 34,6% de rinovírus e 5,6% de SARS-CoV-2. Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de 51,6% de influenza A, 2% de influenza B, 18,4% de VSR, 18% de rinovírus e 8,1% de SARS-CoV-2. Em nível nacional, os casos notificados de SRAG têm sinal de queda nas tendências de longo prazo e de curto prazo. No ano epidemiológico 2025, já foram notificados 150.615 casos de SRAG, sendo 80.577 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 51.291 negativos e ao menos 8.853 aguardando o resultado laboratorial. E olha só, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou 86.025 denúncias de violência contra a mulher de janeiro a 31 de julho de 2025. Esse tipo de atendimento aparece em terceiro lugar entre os 594.118 registrados por cerca de 300 agentes atendentes da Central no período. Os pedidos de informação lideram os atendimentos no serviço gratuito coordenado pelo Ministério das Mulheres. Ao receber a ligação, a central faz o registro e encaminha as denúncias de violência aos órgãos competentes nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, e também orienta sobre direitos das mulheres, leis e serviços especializados da rede de atendimento. Nesta quinta-feira, o Ministério das Mulheres lançou o painel de dados do Ligue 180 de acesso público, com informações detalhadas sobre os tipos de violência, perfil das vítimas e agressores, além do contexto das denúncias. O lançamento da ferramenta no dia 7 de agosto marca os 19 anos da sanção da Lei Maria da Penha e integra a campanha Agosto Lilás.
A mobilização deste ano tem o tema Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180. Em um café da manhã com jornalistas em Brasília, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a importância de ter estatísticas baseadas em evidências para fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres. Desde o segundo semestre de 2024, a plataforma interativa reúne e organiza informações sobre os atendimentos realizados pela central pelos diferentes canais de atendimento. Os dados do Ligue 180 de janeiro a julho de 2025 revelam que a maior parte das mulheres vítimas de violência é heterossexual, com 49.674 denúncias, e negras, com mais de 38 mil denúncias. Em 47,58% dos casos, o suspeito era parceiro ou ex-parceiro da vítima. Ainda foram registrados no período mais de 1.500 casos de violência cometidos por vizinhos. 9.883 mantinham outros tipos de relação com a vítima e em 7.000 ocorrências o vínculo não foi declarado. Pois é, e uma operação de combate à violência contra a mulher contabilizou 387 prisões de autores de feminicídio e violência doméstica entre o dia 1º de agosto, quando teve início a ação, até a última quinta-feira, dia 7. Isso aconteceu em todo o país. A iniciativa do governo federal ocorre no território nacional e conta com mais de 50 mil agentes de segurança. Desde o início de agosto, 2.518 vítimas mulheres foram atendidas pelos policiais e 314 medidas protetivas de urgência foram solicitadas em todo o Brasil. As ações seguem até o dia 4 de setembro. Aqui em Petrópolis, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, desde o início do ano até o dia 2 de agosto, foram registradas 115 denúncias e 521 violações dos direitos das mulheres. A Operação Chamar foi iniciada no mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, conhecido como Agosto Lilás, e marca o início de mais uma operação pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar e contra o feminicídio. A palavra chamar é em hebraico e significa cuidar e zelar. O Ministério da Justiça e Segurança Pública detalhou que durante o período da ação, uma força-tarefa vai intensificar o atendimento a mulheres em situação de violência, o cumprimento de medidas protetivas de urgência e de mandados de prisão. Além disso, denúncias recebidas pelo Ligue 180 serão encaminhadas a pontos focais estaduais da operação, no intuito de agilizar atendimentos e fortalecer a articulação entre os órgãos envolvidos. Que dados tristes, né, que a gente tem, né, sobre isso, né? O Anuário de Segurança Pública saiu também no início desse mês e trouxe aí diversos dados tristes sobre a violência contra a mulher. Gente, vamos para o intervalo agora? Vamos, a gente faz um rápido intervalo. Na volta você vê que a Polícia Civil resgata a mulher mantida em cárcere privado em Paraíba do Sul. A gente está falando, né? Esse mês todo a gente vai falar muito que é um mês de combate à violência contra a mulher. E você vai ver também que uma polêmica em Petrópolis, né? Bares da rua Nelson Saerp passam a fechar às 7 horas da noite. A gente volta já. A gente falou sobre isso na última sexta-feira, né? E hoje a gente traz uma reportagem completa. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, foi realizada na última quinta-feira, dia 7, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, uma audiência que debateu a situação do parque de diversões Crazy Park, interditado desde o acidente que causou a morte do jovem João Vitor Souza Trindade da Silva, de 19 anos, em maio desse ano. Durante a audiência, o advogado do parque, Giuliano Vettori, confirmou que esse foi o segundo acidente com morte no mesmo brinquedo, o Expresso do Amor. Além da confirmação por parte da defesa do parque, a Polícia Civil, por meio do delegado Vitor Maranhão, informou que a perícia técnica do brinquedo já foi concluída. Segundo o delegado, responsável pelo inquérito, o equipamento apresentava falhas graves de segurança, como a ausência de sistema de trava dupla e facilidade de acesso dos usuários à alavanca da trava, o que poderia ter contribuído diretamente para o acidente. Durante a audiência, o delegado destacou que o laudo pericial confirmou que não havia um mecanismo de segurança no Expresso do Amor. Também foi constatado que com 3 pessoas no mesmo carrinho, os passageiros das laterais acabavam naturalmente posicionando as mãos para fora, o que deixava a alavanca muito próxima das mãos, o que poderia também comprometer a segurança do brinquedo. A lotação do brinquedo, segundo a perícia, deveria ser de 2 pessoas por carrinho, não 3, como ocorria na prática. Além disso, a Polícia Civil investigou que o mesmo brinquedo já havia causado a morte de uma pessoa em 2023, no bairro de Bangu, no Rio, quando era operado por outra empresa do mesmo proprietário. Que foi investigado que o mesmo dono dessa empresa também já foi dono da Superstar Park, onde ocorreu uma morte no mesmo brinquedo ocorrido em Bangu em 2023. Um terceiro caso está em apuração em Cabo Frio, envolvendo outro brinquedo da empresa. De acordo com a defesa do Crazy Park, a capacidade oficial do Expresso do Amor é de 3 pessoas. Ainda segundo a defesa, o brinquedo possui padrão italiano e, por isso, tem normas técnicas internacionais. Não é determinado 2 pessoas só. Não existe essa regulamentação no brinquedo. A cabine ali, ela caberia, a unidade ela caberia até 3 pessoas, sim.
Tá? Então ela caberia 3, naquele momento estava 3. Nas placas de instrução nós colocamos 2 por questão de marketing, para filas no parque e tal, mas a capacidade do brinquedo são para 3 pessoas. De acordo com o delegado Vitor Maranhão, no momento do acidente, a trava de contenção se soltou. A trava de contenção de um dos carrinhos se soltou com o equipamento em movimento. Foi confirmado também pela Polícia Civil que não havia redundância no sistema de trava da atração. Não havia redundância no sistema de trava. Redundância no sistema de trava. Ou seja, não existia um recurso adicional para garantir a segurança da trava em caso de falha. Isso foi bem claro, hein? Isso é muito preocupante, né? Muito preocupante. E agora a gente vai falar de outra questão bem polêmica, porque bares, tá, gente? Bares, porque outras coisas estão funcionando. Os restaurantes ali estão ok. Ok, bares na rua Nelson de Saerp, entre outros ali, né? Antiga João Pessoa, para quem é mais antigo, aqui no centro de Petrópolis, perto ali da Praça da Liberdade, eles passaram a fechar às 7 horas da noite a partir da última sexta-feira, dia 8 de agosto. A decisão é da 2ª Vara Civil e manterá esse padrão em todas as semanas ao longo de 3 meses. Então, durante 3 meses vai ser esse esquema. A bagunça aqui na minha porta é muito grande. O barulho é infernal. E já vivemos isso há mais de 15 anos. Após denúncias de moradores da região, o caso foi discutido na 2ª Vara Civil de Petrópolis e na última quarta-feira foi homologado um acordo que determina o fechamento dos bares da rua Nelson de Saerp às 7 horas da noite nas sextas-feiras. De domingo a quinta, o atendimento ao público externo poderá ocorrer até às 10 da noite, com possibilidade de funcionamento interno até às 11 horas. Ana e Oscar moram em um prédio na rua Nelson de Saerp há 30 anos e contaram que a localidade possui alguns problemas. Já escutei falar de gente que foi roubada aqui, debaixo do meu prédio, levou facada. Então, acho que a segurança... Eles invadem a rua e isso pode ser um problema também, até de acidente, né? As pessoas que passagem também têm problema de passar aqui nessa calçada. É interminável. Começa por volta de 8 horas da noite e não tem hora para acabar. Para Luiz, a situação poderia ser resolvida de outra forma. A medida atual vai afetar principalmente o comércio. Petrópolis precisa de lazer, Petrópolis precisa de vida noturna. E eles estão acabando com os bares, Nós estamos nos tornando uma cidade dormitório. Esses bares aqui vão fechar, porque não vão aguentar. Como é que vai manter seus funcionários? É mais desemprego. E para quem passa frequentemente no local, a sensação é de insegurança. Às vezes ficava carro de polícia aqui, mas não tem visto mais não. Ficava aqui, mas eles também não podem, acho que não fazem nada, não podem fazer nada. Só fica ali, só mostra que está e pronto. Eu acho, sim, o poder público, a segurança, tem que fiscalizar, vistoriar, estar no local, aprender quem está fazendo situações ilícitas. E não está acontecendo isso. Sandra possui uma vidraçaria na localidade há mais de 40 anos. E o problema na segurança também é visto por ela. Não, segurança não tem. Realmente não tem. O barulho é infernal. E já vivemos isso há mais de 15 anos. Está muito difícil. Então agora estão começando a tomar um pouquinho de precaução. Fechando mais cedo realmente vai ajudar. E as pessoas que moram aqui não conseguem dormir. Não tem condições. O documento afirma que as medidas terão uma validade de 3 meses. E após esse período, o juiz Adriano Loureiro Binato de Castro marcará uma nova audiência para analisar os impactos. Será avaliado se houve ou não a mitigação dos danos causados e destacados aos moradores da região. Caso a nova audiência não ocorra dentro do prazo, os bares poderão funcionar às sextas-feiras até 11 horas da noite, com atendimento externo e interno permitido até meia-noite, até uma nova decisão judicial. A ação é movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010, e na petição inicial há relatos de problemas como poluição sonora e perturbação do sossego na região.
O Ministério Público também propôs que a fiscalização seja feita pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com reforço às quintas-feiras e sábados. A SSOP deve apresentar em até 3 dias um plano de operação para a localidade e, principalmente, destacar como a fiscalização vai ser feita. Falta fiscalização também, né? É isso. A gente questionou a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Petrópolis se o plano de operação para fiscalização na localidade está em elaboração, como vai ser, mas até o fechamento, até esse momento não tivemos retorno e Posso dizer que não estava. O plano de operação não estava porque passei lá na sexta, passei lá no sábado, passei lá no domingo à noite, não tinha ninguém da segurança lá. Não, nem na Praça da Liberdade e nem em lugar nenhum. Não, pelo que eu entendi, a Justiça deu esse prazo de 3 meses para que todas as forças de segurança possam bolar os seus planos de elaboração. Com toda a segurança bolada, aí sim os bares voltam a funcionar naquele horário, né? De até 11 horas e meia-noite a cozinha fecha. Não, meia-noite 11 horas a cozinha fecha, meia-noite se encerra as atividades. As atividades, né? Exatamente. Então, tem esse prazo que a Justiça deu para forças de segurança conversarem. E a gente espera que eles conversem e que cheguem num denominador comum para os moradores, para os jovens e também para os bares. Aí eu vou dar uma ideia, né? Eu acho que tem que se estender mesmo o horário deles, meia-noite é o limite, acabou a festa, acabou o milho, né? Ali, acabou todo mundo, mas a cozinha fechar 11 horas não vai funcionar muito não. 11 horas fecha a venda geral do bar. Bebida alcoólica, qualquer coisa. E aí quem está ali acaba de consumir. Acaba ali a sua brincadeira, pediu a última cerveja, acabou, meia-noite, fecha tudo, e aí beleza, tudo certo. Aí eu não sou contra, não. Meia-noite é o limite ali pro final de semana. Dia de semana, 10 horas, meu povo. Vamos embora para casa, porque não dá, né? Todo mundo trabalha no dia seguinte, né? Então tem que ter realmente horário. Agora, 7 horas da noite não dá. Aí realmente é querer falir todos os negócios de Petrópolis. É querer fechar tudo. Aí pode fechar a porta e virar cidade fantasma. Todos os negócios não, são 2 bares só. Não, mas é porque abre muito precedente essa decisão. Eu já falei aqui, abre muito precedente para outros. Principalmente ali na 13 de maio. Então, abre precedente para vários. São bem mal educados, eles vão para a rua, ônibus quer passar, não consegue, carro quer passar, não consegue. É um problema. Então, tem que ter ordem. Não dá para ser baderna. Quem tem que botar ordem é a segurança pública e os órgãos de segurança. Eles é que tem que trabalhar. É isso. Não gostaram da minha fala? Infelizmente é isso. Vocês vão ter que trabalhar. Não tem jeito. E muito. Não é pouco, não. Porque adolescente dá trabalho. Já fomos e demos trabalho também. Não igual hoje, mas demos. Não igual hoje. Mas demos, não tem jeito. Tá demais. Vamos continuar, porque a gente tem que chamar aqui o nosso repórter na rua, que senão, coitado, vai ficar lá. Ele já tá aí ao vivo com a gente, pessoal? Já? Então vamos falar com ele, né? Pois é, a gente conta aqui a história de um homem que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 600 jabutis em uma mala em Teresópolis. Vocês lembram desse caso? A gente mostrou aqui. Pois é, tivemos uma atualização sobre esse caso e a gente fala sobre isso com o nosso repórter. Hoje que está com a gente é o Gabriel Toledo, que fala mais sobre esse assunto. Bom dia, Gabriel. Quais as novidades sobre esse caso? Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. É isso aí. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente e também da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis, denunciou na última sexta-feira Tiago dos Reis Bittencourt por meio de receptação e maus tratos, ambos crimes qualificados. Ele foi preso em flagrante na BR-116 em Teresópolis, transportando ilegalmente 630 jabutis dentro de malas no bagageiro de um ônibus. E cerca de pelo menos 11 morreram nesse trajeto. No último domingo, o Núcleo de Atuação do MPRJ obteve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A denúncia agora vai ter prosseguimento e vão ter mais investigações para identificar outros envolvidos nesse crime de tráfico de animais. Jorge, Roberto, eu volto com vocês.
Obrigado, Toledo. Obrigada, Toledo. Bom trabalho para você. E a gente continua aqui falando de violência contra a mulher, porque na última quinta-feira a Polícia Civil resgatou em Paraíba do Sul uma mulher mantida em cárcere privado. Ela estava mantida nesse cativeiro pelo namorado. Nossa, olha que só, coisa horrível. dentro da própria casa. Isso aconteceu no bairro Liberdade. Por volta de 8 horas da manhã, os policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul receberam a anotação de um endereço no bairro Liberdade, afirmando que ali residia uma mulher que estava sofrendo violência de maneira recorrente e tinha medo de denunciar. Os policiais civis compareceram ao local, bateram nas portas e janelas, chamaram os moradores por vários minutos, mas não foram atendidos. Os policiais apuraram que o atual namorado da moradora da casa tinha um histórico de violência e havia saído do presídio há 5 meses, após passar 4 anos preso. Suspeitando que a mulher poderia estar sendo mantida em cárcere privado, os agentes retornaram ao endereço e, após novamente não serem atendidos, começaram os procedimentos para arrombar a porta do imóvel, momento em que o casal apareceu na porta e recebeu os policiais. Na frente do namorado, inicialmente a mulher disse que não estava acontecendo nada, mas quando foi retirada dali e se sentiu segura, confidenciou que estava sendo mantida presa dentro da própria casa pelo namorado e que a ameaça de morte a impedia de sair. Ela narrou que na noite anterior havia sofrido agressões e que o homem se apropriou da chave da residência e impediu que a mulher saísse. Ela ainda disse que o homem a impediu de atender os policiais na primeira tentativa de resgate. O homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e ameaça. Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 11 de agosto. Bem, a segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens, possibilidade de chuva isolada pela tarde e aumento da nebulosidade durante a noite. A temperatura da região continua baixa, variando entre mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Teresópolis, chove pela manhã e durante a tarde. A segunda-feira será marcada por muitas nuvens no céu e baixas temperaturas, variando entre mínima de 10 e máxima de 16 graus. Em Petrópolis, pode chover a qualquer momento do dia. A segunda-feira será de sol entre nuvens e chuvas isoladas. A temperatura também se mantém baixa, marcando aí mínima de 10 e máxima de 15 graus. Já em Paraíba do Sul, não chove, viu? O dia será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios a temperatura se mantém estável. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Não há possibilidade de chuva e a segunda-feira será de muitas nuvens no céu, com aberturas de sol durante todo o dia. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pois é, pessoal, e na última quarta-feira, dia 6, o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis debateu o livro A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, de autoria de Maria Henriques. O livro mostra um ensaio biográfico que aborda a vida, a obra e os mitos ao redor da escritora e poeta argentina Silvana Ocampo. O encontro contou com a mediação de Linda Feitosa e Drica Madeira. Na ocasião, os participantes discutiram sobre a obra da escritora argentina Silvina Ocampo. O coletivo Leia Mulheres tem o objetivo de dar mais visibilidade para obras de autoria feminina que enfrentam maiores barreiras no mercado editorial. O grupo visa também debater e divulgar os livros em encontros mensais. O Leia Mulheres atua em Petrópolis desde 2016. E os encontros ocorrem sempre na primeira quarta-feira do mês. O Cefet Petrópolis é parceiro do coletivo por meio da biblioteca da instituição, a partir do projeto de extensão Leia Mulheres, Mediação de Leitura. De acordo com uma das mediadoras do grupo, Linda Feitosa, o Leia Mulheres surgiu em São Paulo. O Leia Mulheres é um movimento, ele surgiu, no caso em São Paulo, há 10 anos.
Para quê? Para fomentar a escrita feminina, porque a gente conhece todo esse processo de que as mulheres não escreviam, de que as mulheres não tinham acesso a esse conhecimento intelectual por conta de todo o contexto cultural que nós já conhecemos, né? Então, é um processo da cultura, infelizmente. Linda ainda destacou sobre a importância da visibilidade feminina. A gente não tinha essa visibilidade. Esse movimento surgiu por quê? Porque na hora que você traz uma demanda sobre determinado tipo de assunto, nesse caso nosso, a escrita de livro por mulheres, você começa a trazer um movimento. E vejamos, hoje, todos os estados brasileiros, mais de 150 cidades têm Leia Mulheres. No meio artístico, as mulheres sofreram muitas repressões e, em diversos momentos, precisavam utilizar pseudônimos masculinos. A escrita das mulheres era as mesmas coisas. As mulheres, quando começaram escrevendo, logicamente, foi quem? Filhas de alguns homens com mais condições econômicas, essa coisa toda, que instruíram as suas filhas, e essas filhas começavam a escrever, mas elas usavam pseudônimos. Aí a gente vai para a Jane Walsh, a gente vai para as Irmãs Walsh. Para a bibliotecária do Cefet, Luciana Castro, é importante entender o passado para que ele não se repita. Eu acho que, primeiro, eu vou falar um pouquinho da importância do museu, né? E que ele resulta em novidades, né? Ele nos apresenta o passado para que a gente consiga reavaliar, repensar, que venha grandes novidades. Segundo Luciana, o Leia Mulheres exalta a escrita feminina. O Leia Mulheres, ele exalta a escrita feminina, ele grita o nome das mulheres de forma convidativa para que a gente possa ver essa outra forma de escrita. Para Luciana, é importante também que a história seja contada pelas próprias mulheres que passaram por alguma situação de repressão. Então, inclusive, esse é o diferencial da nossa escrita. A gente relata a história, a gente relata guerras, a gente relata fatos com a nossa forma de escrita. Todos os meses, nós nos reunimos na primeira quarta-feira do mês com uma leitura diferente, né? Em setembro, nós teremos o Imprevisto e a autora convidada estará lá com a gente, contando ela mesma como que fez, como que escreveu esse livro. Venha. Tá feito o convite. Tá feito o convite. Pessoal, a gente vai terminando aqui. Amanhã, 7h30, a gente está ao vivo aqui com você, trazendo muita informação. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.